Então, pessoal, vamos continuando na questão 6, que na astronomia, um ano-luz é definido como distância percorrida pela luz no vácuo em um ano, tá? Então, quando nós falamos em questão de ano-luz, da ideia de distância. Já o nanômetro igual 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros é utilizado para medir distância entre objetos de nanotecnologia. Considerando que a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, esse é um valor fixo, tá? E que um ano possui 365 dias ou 3,2 vezes 10 elevado a 7 segundos. Podemos dizer que um ano-luz em nanômetro é igual a 9,6 vezes 10 a 24, B, 9,6 vezes 10 elevado a 15, C, 9,6 vezes 10 elevado a 12, D, 9,6 vezes 10 elevado a 6, ou letra E, 9,6 vezes 10 elevado a menos 9. Então, para poder fazer esse problema, nós temos que saber o que? A velocidade que nós temos e nós temos o tempo. Então, só precisamos saber quem? Do espaço. Que basicamente, né, é você multiplicar essa velocidade aqui vezes esse tempo, que você vai ter um desses valores aqui, tá? Mas vamos fazer direitinho aqui, tá? Então, aplicamos a solução que velocidade média, variação de espaço por um tempo. Ou seja, quem pede um tempo, quem pede um espaço por um tempo, ou quem some por um tempo, ele quer o quê? A velocidade, tá? Vamos buscar os dados do problema. Então, a velocidade média ele deu 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O tempo 3,2 vezes 10 a 7 segundos. Então, para você achar o ΔS, você vai multiplicar a velocidade pelo tempo. Eu tenho a velocidade e eu tenho o tempo. Multiplicando 3 vezes 3,2, 9,6. 10 elevado a 8 vezes 10 a 7, 10 elevado a 15 metros, que é a alternativa B. Tá? Vamos voltar para nós conferirmos. É justamente a alternativa B que nós queremos. Beleza? Então, a questão 7 tem seu movimento representado pelo gráfico. Então, a primeira coisa, questão de gráfico, nós temos aqui um eixo vertical, que é da ordenada, e meu eixo horizontal, que é da minha, o que? Abscissa. Isso aqui é velocidade km por hora, isso aqui é medido que o tempo em horas, tá? Você tem esse gráfico aqui e tem esse gráfico aqui. Quando você tem essa velocidade que vai decrescendo, o movimento é uniformemente variado, retardado, porque ele decresce, vai ter uma aceleração negativa. E quando chega aqui, é mais retardado ainda, tá? Só que nós temos que ver que nós temos um triângulo aqui e um triângulo aqui, tá? Só que esse triângulo aqui vai ser a projeção desse cara cá, beleza? Mas vamos ver o que ele quer. Ao final de 2 horas de movimento, seu deslocamento em quilômetros será igual a quanto? A 0, B 20, C 40, D 80. Então, né, a questão 7, né, isso aqui, antes nós voltamos para cá, vamos voltar para o gráfico. Ele quer o deslocamento. Deslocamento você faz o quê? Você multiplica a velocidade vezes o tempo. Só que para nós, né, poder fazer um formulário matemático legal, nós aqui nós temos um triângulo e nós temos aqui o outro triângulo, certo? Só que você tem que acompanhar a variação de tempo aqui, de 2 para 1, para poder calcular essa parte de baixo. Se você calcular essa área 1 aqui, você vai achar o que? O seu deslocamento. Tá? Aqui o deslocamento ΔS é a área da velocidade quando for uma questão gráfica. Então vai ser a base, que é 1, vezes a altura, que é 40, dividido por 2, que é a área do triângulo. E você vai achar 20. Como você tem essa projeção desse triângulo aqui, vai ser 2 menos 1, mesma coisa. 1 vezes menos 40 dividido por 2, vai dar menos 20, correto? Então, né, para calcular esse deslocamento, devemos calcular duas áreas de triângulo, tá? Como diz aqui, área base vezes altura, 40 vezes 1 sobre 2 é igual a 20 metros.
E do gráfico abaixo, vamos chamar de área 2, tá? Menos 40 vezes 1 por 2 dá menos 20. Então, para você saber o deslocamento total, você vai somar esse cara aqui com esse cara aqui, que vai ser o valor de 0. Alternativa A, tá? Inclusive, é a alternativa A. Quando for questão gráfica, você tem que ver o seguinte, que sempre vai ser a área, correto? Eu não vou falar de integral aqui, porque integral é nível superior. Para nós aqui, a velocidade é a área da aceleração e o deslocamento é a área da velocidade. Para nós, certo? Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Tá? Você tem um gráfico aqui da velocidade, ele sobe aqui e depois fica mais ou menos constante, depois ele decresce. Então, nós temos que ver da seguinte forma. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 2, vai ser 4, vai ser 6, vai ser 8, vai ser 10, 12, 14, 16. Por aí vai, tá? Nesse meio aqui é 1, é 3, é 5, é 7, é 9, é 11, é 13. Para que nós possamos entender legal aqui, tá? Então, a escala do gráfico foi feita o quê? Em 2 e 2, tá? E aqui em cima ele subiu 2, 4, 6, 8, 10, 12. E assim sucessivamente, beleza? Então, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? A, entre 0 e 1 segundo. B, entre 1 e 5 segundos. C, entre 5 e 8 segundos. D, entre 8 e 11 segundos. Letra E, entre 12 e 15 segundos. Então, nós vamos voltar de novo no gráfico, tá? Quando ele fala mais ou menos constante, ó, ele chega do 0 aqui, ele começa a subir, tá? Quando ele tem essa sensação aqui, que é mais ou menos constante, é isso que o problema quer, porque esse gráfico aqui já é dado a velocidade, certo? Então, vai ser mais ou menos entre 3 e 5, e vamos ver de acordo com as opções aqui. Então, olhando aqui, que é mais ou menos constante, vamos colocar uma reta, ele começa a ficar constante aqui 3 e 5, mas é aqui que ele começa a ficar constante, entre 5 e 8, mais ou menos mais reto. Então, quando você vê que ele está reto, paralelo aqui, né, ele está o quê? Constante, beleza? Então, né, na questão 9, tá, que eu fiz as soluções depois, em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Entre 0 e 1 em um segundo. B, entre 1 e 5 segundos. Entre 5 e 8 segundos. B, entre 8 e 11 segundos. Letra E, entre 9 e 15 segundos. Então, nós já resolvemos aqui que é mais ou menos entre 5 e 8. Depois vamos conferir, tá? E agora vamos ver a questão da aceleração, tá? A aceleração, como é que calcula a aceleração? ΔV sobre ΔT, correto? Então, se eu vario a velocidade, maior vai ser minha aceleração. Quanto maior varia a velocidade, maior vai ser minha aceleração. Então, você vê aqui 0 aqui, vai subir aqui. Então, ele houve o quê? Uma grande variação quando ele começou aqui, entre 0 e 1. Correto? Concorda? Que ele começou a subir aqui, depois ele chegou a um ponto máximo, depois foi ficando constante, depois ele vai o quê? Decrescendo até chegar ao valor de 0. Então, a velocidade é aproximadamente constante, né, como nós vimos, entre 5 e 8 segundos, né? E, ao olhar o gráfico, verificamos uma maior inclinação entre os instantes 0 e 1 segundo, logo a alternativa A. Ou seja, quanto você mais varia a velocidade, maior será a aceleração, tá? Quanto mais você pisa no freio, tem o quê? A decrescer, beleza?